Olá, pessoal. Bom dia. Sejam muito bem-vindos, tá? A mais essa live que a gente está começando, nossa segunda live. E é um prazer enorme ter você aqui, né? Vamos esperar o pessoal ir chegando. Thalita já tá aqui, tudo bom? Quero dizer que se der algum erro, se por acaso vocês não estiverem me ouvindo bem ou a conexão cair, tá? Vocês vão me falando que a gente vai tentando resolver o problema por aqui, tá bom? É, a live passada a live de quarta-feira eu deixei no YouTube, tá? Pra você que não conseguiu ver, tá lá. E aí não deu certo eu gravar aqui no computador, porque eu esqueci de ligar a câmera, mas tudo bem. Tá lá e aí você pode assistir. Tá em pezinho o vídeo, né? Mas não tem problema. O assunto tá lá e você consegue assistir, tá bom? Então sejam muito bem-vindos a mais esse encontro, segundo, né, de vários, eu espero, e eu quero que você esteja aqui com a gente, faça suas perguntas, vamos trocando experiências, porque a maternidade real, ela é construída a cada dia, né? A gente não tem um manual, assim, com tudo que a gente vai passar, então a gente vai aprendendo realmente no dia a dia, né? E aí os amigos que têm informações corretas para passar pra gente ajudam bastante, né? E é isso que eu quero transmitir aqui para você, tá? Eu quero que você entenda seu bebê, quero que você entenda como é que ele se desenvolve, para que você possa estar ajudando seu bebê a se desenvolver ainda mais e melhor, tá bom? E aí, quem for chegando vai me falando assim qual a idade do seu bebê, pra gente poder ajudar você de uma forma mais presente, né? Dependendo da idade do seu bebê, a gente vai comentando mais, tá bom? Cada bebê tem um desenvolvimento próprio, mas eles seguem uma ordem cronológica básica, né? Alguns começam com alguma habilidade mais cedo, outros um pouco mais tarde, mas em geral eles fazem a mesma coisa, mais ou menos no mesmo período, tá bom? E aí, então, eu quero conversar um pouquinho com você hoje sobre. Deixa eu ver quem mais está entrando aqui. Eu quero conversar um pouquinho com você hoje sobre o desenvolvimento do bebê. Mas, como eu falei, o desenvolvimento tem vários aspectos, tá? E, além disso, o desenvolvimento do bebê em si é um assunto extremamente amplo, tá? Então, a gente vai trazer um pouquinho hoje da parte motora do bebê. Como é que se desenvolve o sistema motor do bebê, tá bom? Porque senão, nossa, seriam horas e horas falando sobre desenvolvimento, tá certo? E como esse desenvolvimento é importante para que você entenda, ajude seu bebê e ele se desenvolva da melhor forma possível, tá bom? Então, vou me apresentar. Meu nome é Priscila, tá? Eu sou enfermeira, não estou atuando no momento, agora eu estou trabalhando com vocês, ajudando vocês nessa fase de introdução alimentar. E eu tenho dois filhos, o mais velho é o Davi, de 3 anos e 3 meses, e o mais novo, o Samuel, de 1 ano e 10, tá? Então, eles passaram aí um tempo de introdução alimentar vivendo juntos, né? Esse período de tantas mudanças, tantas transições, e foi um período bem interessante, assim, a introdução alimentar do Samuel ainda está acontecendo, né? A introdução alimentar vai do entorno, né, dos 6 meses aos 2 anos, né? Então, ainda estamos aí vivendo nossos desafios diários, tá certo? Algumas coisas eu já percebo que eu poderia ter feito diferente, mas como eu sou humana e a gente vai aprendendo todo dia, né? Eu não trago isso como uma culpa, um peso a mais, né, para maternidade. Se eu tivesse um terceiro filho, provavelmente ia fazer algumas coisas diferentes, mas o terceiro filho não está nem nos meus planos, nem nos planos do meu marido. Então, vamos tentar viver o presente da melhor forma possível, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? A transmissão tá boa? A imagem tá legal? Vão me falando aí se tá tudo certo. Se tiver ruim, travando, eu posso tentar entrar de novo e ver se dá pra organizar melhor isso. E aí, vão me falando. Estão me ouvindo? Tá legal?
Como é que tá aí? Vão me falando pra eu saber se tá. Senão eu vou ficar falando aqui e ninguém tá me ouvindo, não dá, né? Certo? A gente vai ter mais umas surpresinhas no final dessa live, tá bom? Como eu falei na outra, né? Já tem umas surpresinhas aí de Dia das Mães no gatilho aí pra vocês começarem a aproveitar, tá bom? Ótimo, obrigada, estão me ouvindo. Então, vamos começar. Tá? Como eu falei, o foco hoje é o desenvolvimento motor do bebê, certo? E como esse desenvolvimento desse sistema vai estar atuando na construção das habilidades de alimentação do bebê, que tem tudo a ver, certo? Então, quando a gente entende como é que esse sistema se desenvolve e o que esperar das próximas etapas, das próximas habilidades que o bebê vai desenvolver, a gente consegue identificar se ele realmente já está pronto, já está maduro para estar recebendo novos alimentos e também dar tranquilidade para a gente do que esperar. É muito ruim a gente ficar na expectativa, a gente não sabe se tá fazendo certo, se o bebê tá se desenvolvendo como esperado, se ele pode avançar de alguma forma no formato da alimentação dele, né? Então, tudo isso é importante a gente estar sabendo para estar acompanhando esse bebê e dando para ele as melhores oportunidades, tá bom? Dúvidas vocês podem ir colocando aqui, tá? E eu vou parando, fazendo as pausas e a gente vai tentando sanar essas dúvidas, tudo bem? Se por acaso eu tiver que parar e tomar uma aguinha, por favor, me perdoem. Eu tô com uma tosse bem chatinha esses dias. E aí eu tô tentando não tossir muito pra não estar parando muito a live, certo? Então, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre... Eu vou já tomar uma água, que é pra não quebrar muito o assunto pra frente, tá? Certo? Então, falando sobre o desenvolvimento do bebê, a gente não pode esquecer de falar dos primeiros 1000 dias do bebê. O que é isso? São 1000 dias a contar desde lá da gestação até os 2 anos do bebê. Esse período é um período extremamente especial para o bebê. Ele está crescendo, se desenvolvendo numa velocidade tão grande, né? Você deve perceber isso. De um dia para o outro, o bebê simplesmente começa a fazer uma atividade completamente diferente, adquire uma habilidade completamente diferente, né, do que ele já vinha apresentando. E imagina quando a gente observa a gestação. Né? Então, são de uma célula que se junta com outra e daí viram sistemas células completamente diferentes, fazendo atividades completamente diferentes. Né? E o desenvolvimento é muito acelerado nesse período, o crescimento e desenvolvimento. Por isso, e também, né, depois que nasce, até os 2 anos, por isso que esse período é tão especial e merece tanta a sua atenção e a minha atenção, porque eu também tenho um bebê nessa faixa etária. Esse período pode estar recebendo influência de vários fatores que vão ajudar, potencializando que o bebê pode se desenvolver ou não. E é bom a gente conhecer isso, porque a gente pode estar cuidando melhor desse bebê, estar atuando de forma mais presente no que precisa ser realizado, certo? Esse período é a base para o desenvolvimento, inclusive posterior do bebê, tá? Esse bebê, ele precisa ser estimulado pelo meio e junto com esse estímulo, o aporte nutricional dele é muito importante, porque vão ser a base para que ele possa estar formando conexões neurais, para que ele possa estar desenvolvendo, inclusive, a inteligência dele, tá? Por isso é tão importante, a gente precisa estar tão atento no que o bebê precisa estar recebendo, né? Tanto de estímulo como de aporte nutricional, para que ele tenha um bom desempenho, inclusive, na escola, né, futuramente, tá bom? Então, é como se fosse um bebê que não recebe um desses fatores. Ai, só um minuto, desculpa. Ai, gente, outono é sempre assim, né? Então, voltando, o bebê que tem falta desses fatores, o que acontece? É como se fosse uma receita que faltou ingrediente. Ela fica boa, fica, mas poderia ficar melhor. Então, é assim que a gente tem que pensar, assim, né? Todos os ingredientes que a gente pode estar dando para esse bebê, para que ele possa se desenvolver na melhor forma possível, tá? Por que eu tô trazendo isso? Porque acreditava-se antigamente
que as mudanças do desenvolvimento motor, inclusive, eram apenas devido à maturação do sistema nervoso do bebê. Então, o bebê ficava mais maduro, ele crescia, desenvolvia a parte cerebral dele, e isso refletia nos aspectos motores, né? Nas habilidades, no tônus motor e tudo. O que acontece? Hoje a gente sabe que o processo de desenvolvimento ocorre de maneira dinâmica e que é influenciada por outros fatores externos, tá? Então, existe uma interação muito interessante entre aspectos do bebê. Então, assim, o bebê está dentro daquela faixa etária, ele deve desenvolver algumas habilidades, mas ele só vai desenvolver de forma mais rápida ou mais habilidosa, dependendo do estímulo que ele receber, dependendo do ambiente em que ele está inserido, certo? Então, não é só a questão estrutural do bebê, não é só ele ter os bracinhos, né, os dedinhos, tudo completinho, não ter sofrido nenhuma lesão a nível central ou a nível de membros, né? Mas também a questão do ambiente em que ele está inserido. É um bebê, por exemplo, que desde a gravidez ouviu muita música, a mãe conversou bastante, teve a presença do pai, né? A mãe viveu bem essa maternidade, né? Esse início de maternidade, ou teve muito desculpa, emocionais, problemas físicos mesmo, né? E tudo isso vai estar interferindo no bebê, certo? E ao longo dos 3 primeiros meses, a gente percebe que... Vamos pensar aqui, quem tem bebê vai me falando aqui, idade que tem seus bebês, pra gente saber em que ponto está seu bebê no desenvolvimento dele, tudo bem? Então, o bebê, ao longo dos 3 primeiros meses, ele é um bebê, né, assim que ele nasce, ele é um bebê que tem uma posição fletida, né, ele parece um casulozinho, ele tem essa posição mais fletida. Ele não tem um apoio bom, um bom apoio cervical ainda, né? É aquele bebê que é puro reflexo, praticamente, né? Então, ele mama por reflexo, ele segura seu dedinho por reflexo, né? Tem a pressão palmar, que ele segura tudo com a mãozinha. Se você puser o dedo sob os dedinhos do pé, ele vai fazer isso também com o dedinho do pé. É um bebê que abre a boca por reflexo sempre que toca alguma coisa aqui na bochecha, aqui no lábio. É o reflexo de busca, o nome desse reflexo. Quando é o reflexo de busca, quando ele vira e no sentido de onde está acontecendo o estímulo. E aí, então, ele abre a boca e põe a linguinha para fora. É o reflexo de extrusão de língua. Esse reflexo ajuda na amamentação. Ele ajuda o bebê a posicionar a sua boquinha para que ele consiga sugar bem. Então, ele é um bebê que tem muitos reflexos. Esses reflexos ajudam o bebê na sobrevivência dele, tá? E por que a gente tem que ter também cuidado com a posição que a gente põe no berço? Porque ele não tem muito controle ainda muscular, ele não se vira. Então, se por acaso você põe o bebezinho de barriguinha para baixo, ele pode, num movimento, né, em algum movimento ele pode fazer isso. E aí ele não tem força muscular para levantar o pescoço e virar o rosto. Ele vai adquirindo isso com o tempo. Mas de início ele não tem. Então por isso que é tão perigoso, né? E a gente não orienta de barriguinha para cima, tá? Porque ele pode simplesmente tapar o nariz e aí ele não respira, tá bom? Então nos 3 primeiros meses o bebê é muito reflexo, tá? E ele vai desenvolvendo outras habilidades com o tempo, e a sucção é uma delas. A sucção, ela é sempre para nutrição e também ela é uma fonte de prazer para o bebê, tá? Ele suga quando tá com fome, ele suga quando tá com alguma dor. Isso tudo vai ajudando o bebê. Por isso que às vezes as mães, né, ficam realmente muito cansadas, porque o bebê usa mama para tudo, né? E aí, assim, você acaba ocupando muito do seu dia, às vezes não só com a parte nutricional da amamentação, mas também, né, a parte de acalento do bebê. E aí acaba que muito do seu dia vai embora aí, né? As cólicas do bebê, geralmente o bebê tem alivia a cólica. O meu filho, quando tinha cólica, principalmente o mais velho, tinha muita cólica, assim, no meio da noite ele acordava com gases e tudo, e só acalmava quando mamava.
tá? Então, quando a gente... e esse bebezinho que a gente tá analisando cresceu, tá? E aí, no final dos 3 meses, a gente percebe uma coisa muito interessante. Ele já começa a ter um controle cervical, que a gente chama, né? O controle do pescoço melhor. Você vê que às vezes você tá segurando o bebê, que eu não tenho nenhum bonequinho aqui agora. Mas você tá segurando aqui e de repente ele faz é uma queda do pescoço para trás, né? Ou então para frente. Ele ainda não tem esse controle cervical de forma bem estabelecida. Com o tempo, ele vai adquirindo esse controle e aí ele passa a manter o pescocinho mais firme e a girar para os lados. E é tanto que quando chega mais ou menos no início, né, do quarto mês, ele já consegue se virar para onde ele está ouvindo algum estímulo. Então, chegou alguém, né, bateu a porta, ele olha para a porta. Alguém bateu palma, ele olha para a direção de quem está batendo a palma. Ele escuta algo cair no chão, ele olha para lá. Se alguém está fazendo algum movimento e tudo, ele se direciona para ver essa pessoa. Então, você vê que o controle do bebê, o desenvolvimento do bebê, ele é céfalo-caudal, que a gente chama. Ele começa na parte superior do corpo, na cabeça, e ele vai descendo. Então, o que a gente viu agora? A gente viu que ele vai adquirindo esse controle cervical, né, do 0 aos 3 meses. Tanto que com 1 mês a gente já pode, o bebê bem acordado, ele já pode ficar de barriguinha para baixo, que é para ele começar a fazer esse exercício de levantar o pescocinho, tá? Então, a gente tem que ter cuidado para não colocar o bebê dormindo nessa posição. Mas o bebezinho acordado é bom para ele, né, desenvolver essa musculatura. São os estímulos corretos, no tempo correto, que vão ajudar o bebê a se desenvolver. Não posso fazer isso no bebê recém-nascido, que ele pode muito bem, né, se virar um pouquinho e já obstruir a passagem de ar, porque você tá tapando, porque ele se mexeu e tapou o narizinho, né, no colchão, tá bom? Inclusive, lembrando, né, falando sobre isso, os travesseiros não são indicados por conta disso, tá? Travesseiros laterais também no berço podem até ser muito perigosos, porque quando se o bebê por acaso se mexer um pouco e rolar e cair, né, nesses espaços, pode obstruir a passagem de ar do bebê, tá bom? E aí, se você acha que, né, já tá pensando, será que o bebê vai ter refluxo, alguma coisa assim, você pode comprar um colchão anti-refluxo, que ele tem a cabeceira um pouco mais elevada, ou compra um colchão normal e põe o travesseiro embaixo do colchão, tá? Isso vai ajudar o bebê a não voltar tanto leite, né? E também ajuda a ele não obstruir o nariz num movimento desse que eu falei, tá bom? Eu vou precisar da sua licença. Voltando, então. Quando chega no finalzinho dos 3 meses, o bebê que já consegue, né, manter esse pescocinho mais firme, já consegue olhar mais para os lados, ao mesmo tempo, essa parte é a parte motora grossa, tá? Então, outra parte do bebê também está desenvolvendo, tudo é integrado. Melhorou o pescoço, ele já pode se mexer mais. O que melhora também? A audição. O bebê já consegue perceber ruídos mais facilmente. A visão está bem mais desenvolvida com o finalzinho dos 3 meses. E, né, tudo está se desenvolvendo melhor. O olho está vendo melhor, a audição e também na boca. A boquinha do bebê já vai se modificando com 3 meses, tá? Vamos por partes, né? Essa questão Desculpa. A parte oral. O que acontece? O bebê, ele tanto aumenta a sua cavidade oral, o queixinho vai um pouco para frente também, tá? Se desenvolve um pouco para frente. Todo bebê, ele tem gordurinhas na bochecha. Isso ajuda o bebê a manter a posição na hora da amamentação. Com o final dos 3 meses, essas gordurinhas da bochecha do bebê, pode prestar atenção, quem tem bebê muito pequenininho ainda, né, nessa faixa etária, abre e vê como a bochechinha não é retinha, ela é bem arredondada, tá por dentro isso. E aí ele vai perdendo essa gordurinha, claro, né, de um dia pra noite, é um processo, mas vai acontecendo isso. A língua, lembra aquele... que eu falei que o bebê é muito reflexo, né? Então, ele põe a língua para fora sempre que algo toca. Esse reflexo, ele vai desaparecendo e até o final dos 3 meses, geralmente já
já tá acabando, já tá cessando, tá bom? E a língua, em vez de ser totalmente reflexo, agora ela já tem um movimento mais voluntário, tá? Então, o bebê de 4 meses, ele mama muito diferente de um bebê de 6 meses. Desculpa, de um bebê menor. Por quê? Ele mama com muito mais força, porque o movimento não é mais reflexo, o movimento agora é voluntário. Ele mama com mais vigor, então ele mama com mais tempo. Um bebezinho já com 4 meses é um bebê também mais ativo. É um bebê que na hora da mamada, se ele escutar qualquer barulho, se ele perceber alguém chegando, ele para e olha. Então, assim, é mais difícil amamentar o bebezinho nessa faixa etária. Eu sei que eu amamentei 2. Então, assim, eles param muito, eles observam e tudo, e às vezes, pra voltar, nem volta. Aí ele vai querer mamar em outro momento de novo, passa assim 15 minutos, meia hora, aí ele vai querer porque ele não mamou muito, né, naquele período. Então, é um bebezinho que já vai ter um controle voluntário melhor da musculatura da língua, tá? E todas as modificações orais, elas são importantes por quê? Porque o líquido escorre mais fácil, né, na boquinha do bebê, então ele esvazia mais rápido, só que quando ele for comer, aquele alimento, ele vai ser mastigado e vai virar o bolo alimentar. Esse bolo alimentar, ele tem que ter espaço para se mexer. A língua, ela tem que estar mais desenvolvida para ficar fazendo os movimentos laterais, para levar o bolo de um lado para o outro, para ele poder mastigar nos dois lados, né? Ele não pode mastigar só de um lado, vai desenvolver mais um lado que o outro. Então, tudo isso aí, olha que coisa linda, todas essas modificações, elas vão acontecendo pausadamente. Por isso que um bebê de 3 meses, eles não têm condição de estar recebendo alimentação sólida. A gente vê que ele tá firmando ainda o pescoço dele, ele não deglute como um bebê de 6 meses, e isso é muito arriscado, né? A alimentação fora de hora por conta disso. O bebê não tá pronto, certo? Então, ele é um bebê que observa mais o meio. Como ele observa mais o meio, o bebê a partir dos 4 meses, ele vai começar a observar que existem... Ai, desculpa. Existem objetos que ele pode estar segurando. Só que uma coisa interessante, o bebê não pensa ainda. Ele não tem esse processo do pensamento ainda estabelecido, né? Isso tudo vai acontecendo pausadamente. Ele vê, ele quer pegar. Ele não tem esse raciocínio de, aquele objeto ali que tá bem ali, eu quero pegar. Tudo, ele não faz esse processo ainda de pensamento. Então, ele vê, o instinto dele é de ir lá pegar. No início, é basicamente isso, ele vai e segura. Com o tempo, ele segura e já levanta, ele já vai testando força, já vai testando o trajeto e tudo, e aí ele vai e põe na boca. Às vezes nem põe tão na boca, ele vai, né? Aí lame um pouquinho, cheira. Depois que ele vai pegar, pôr na boca e mastigar. Isso é a sequência fisiológica dos eventos, tá? Primeiro ele descobre, ele põe na boca, tudo, depois é que ele mastiga. Esse mesmo processo a gente pode fazer com a alimentação também, desde que ele já tenha outros sinais de que ele também tá mais amadurecidinho para receber, tá? Então ele precisa, primeiro, para receber esses alimentos, ele tem que ter esse controle postural. Depois do controle postural, do desenvolvimento, né, do melhoramento da visão, das funções orais, da audição, ele vai descendo. Lembra que eu falei que o desenvolvimento é céfalo-caudal? Cabeça, né, cabeça, controle cervical e tronco. O que o tronco faz? A partir dos 4 meses, o bebê ele já começa a sentar. Só que o sentar dele ainda é muito rudimentar. Ele senta e cai pra frente, né? Ele apoia com as mãozinhas. Quando ele faz isso, ele já tem o controle cervical, ele observa mais o meio. Então, com o tempo, ele vai começar a soltar uma mão e tentar pegar um objeto, né? A partir dos 4 meses, eles já são muito ativos, eles já tentam interagir com o meio, né? Então, ele vai tentar pegar. E quanto mais ele tiver essa oportunidade de ir para o chão, o bebê precisa ir para o chão. Se o bebê que não vai para o chão, ele não aprende a sentar bem, ele não desenvolve a musculatura do tronco, tá? Ele precisa da tentativa e erro. Não tem problema o bebê cair. Você coloca uns travesseiros, né, umas almofadas assim do lado, para dar o apoio que ele precisa, mas ele precisa ir para o chão, né?
E aí, no chão, ele vai tentando soltar as mãos até que ele consegue uma postura melhor. Ele ainda vai tombar para os lados. Antes ele só cai para frente, né? E aí põe a mãozinha. Aí ele vai tirando a mãozinha e vai pegando as coisas. Daqui a pouco ele consegue ficar sentado, mas às vezes ele ainda tomba todinho pro lado, né? E ele ainda falta ter o controle da pelvis, tá? O controle do quadril, para que ele possa se manter realmente nesses 3 apoios, bem firme. E a partir daí, outras habilidades vão entrar. Outras habilidades motoras finas vão ser desenvolvidas. E então, ele pode começar a alimentação e eu vou já falar delas. Tá? O bebê, a partir dos 6 meses, ele já vai ter esse... Se não com 6, mas até uns 7 meses, ele já vai ter esse controle, né? De pescoço, tronco e pelve mais estabelecido. E aí ele já vai conseguir pegar objetos por varredura, que a gente chama, e ele pega assim. Ele não tem assim a destreza de pegar ainda com esse movimento, que a gente chama de movimento de pinça, isso vai ser desenvolvido depois, tá bom? Ai, gente, hoje tá difícil. Então ele pega tudo por varredura. Ele pega por varredura e vai aprendendo sobre o peso, o trajeto das coisas, quanto de força ele tem que segurar alguma coisa. Coisas mais molinhas, ele não vai precisar segurar com tanta força, né, pra manter ali. Ele vai acabar amassando, e aí ele vai aprendendo. Até que ponto ele precisa segurar com muita força, até que ponto não, tá? Cada objeto tem essa diferenciação. É por isso que quanto mais objetos diferentes você puder deixar que seu bebê tenha contato, desde que não possa causar algum engasgo, é super recomendado, tá? Texturas diferentes, cores diferentes, o mais variado que você puder. Até ambientes diferentes também, né? Desculpa. Tá? Tudo isso ajuda o bebê a perceber diferenças. E aí, quando chegar no momento da alimentação, aquilo ali vai ser mais uma diferença que ele vai estar acostumado a viver. Porque ele toca muitas coisas, ele vê muitas coisas, ele tem experiências de muitas texturas, muitas cores, muitos cheiros. Tudo bem? E então, esse bebê que tem muito interesse pelo novo, ele vai estar começando a levar as coisas à boca, vai perceber os gostos. E isso que ele está levando à boca pode ser a alimentação. Olha que interessante. Ele tá vindo de um processo todo de modificações no seu corpo que vai dar a ele essa possibilidade de alimentar-se. E ele pode alimentar sozinho, por quê? O que o bebê precisa para se alimentar sozinho? Sozinho que eu digo, ele levando a boca, não ele sozinho no ambiente, tá? Que isso é totalmente desaconselhado. O que o bebê precisa? Ele precisa estar sentando bem. Ele precisa não ter atrasos no seu desenvolvimento, porque se o bebê tiver paralisia cerebral, alguma coisa assim, ele vai ter um pouco mais de dificuldade para estar mantendo esse equilíbrio, e aí precisa realmente de um especialista para estar trabalhando com esse bebê, com essa família, tá? Então, o que ele precisa? Disso, né? Do seu controle corporal, controle postural. Ele precisa ter realmente praticamente perdido esse reflexo de extrusão de língua, por quê? Quando algo tocar na boca dele, ele vai fazer isso, tá? Pode ser que o bebê ainda faça com 6 meses, mas isso aí vai se perdendo com o tempo, tá? Então, o reflexo de extrusão de língua vai desaparecendo. O bebê tem interesse em ver as coisas, em pôr objetos na boca, tá? Isso é bem comum, e da idade, inclusive, tá bom? E aí, o bebê precisa já ter pelo menos 6 meses, tá? Por quê? Porque a gente sabe que o aleitamento materno exclusivo deve ir até 6 meses. Ou se o bebê não fizer uso de leite materno e sim de fórmula, não tem problema. A fórmula é a segunda opção melhor para o bebê, tá? Então, a primeira é o leite materno e a segunda a fórmula. E a fórmula sustenta também muito bem até 6 meses, até 1 ano, tá? E aí, enquanto o bebê está nessa fase exploratória dos alimentos, ele vai sendo nutrido pelo leite. Tanto o leite materno quanto o leite da fórmula, não tem problema, tá? O que importa é esperar o bebê ter os sinais de que ele está pronto. Por quê? Esses sinais externos, além dessa parte de motor grosso, motor fino, a parte interna do bebê também está sendo modificada. Que parte interna que eu falo? Um bebê muito novinho, ele não tem
ele não produz enzimas digestivas na quantidade que é necessário, tá? Então, você vai expor o bebê a alimentos que ele não vai conseguir digerir bem. O que pode acontecer? Gases, intolerância desses alimentos, tá? Você vai estar trazendo mais prejuízo do que benefício para o bebê, certo? Infecções, porque o sistema imunológico dele ainda não está pronto para lidar com aquilo, porque o leite é produzido e já, digamos assim, né, despejado na boquinha do bebê. Né? Não há intermediários. Quando você prepara a comida, tem a questão da panela, tem alguma coisa que pode cair, sei lá, na comida, tem a higienização dos alimentos que pode acontecer de não ser feita tão corretamente, a armazenagem desse alimento. Então, são vários fatores que podem estar trazendo micro-organismos para esse bebê e causando infecções, tá? Então, tudo isso pode estar interferindo no bom desempenho desse bebê. Então, não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois. Esse bebê vai chegar ao ponto que ele vai poder comer. Então, se você não pode continuar com a amamentação, é melhor introduzir a fórmula láctea, não é o composto lácteo, observe bem a lata, tá? É mais caro, mas ele é mais seguro. É melhor para o bebê porque não há é leite com vitaminas e outras coisas que o bebê precisa. Leite. E esses outros, né, os compostos lácteos, eles são acrescidos de algumas coisas, inclusive substâncias doces. Às vezes não é o próprio açúcar, mas são substâncias tão doces quanto, né, e vai habituar o bebê a um paladar mais doce antes do tempo, tá bom? Então, esse bebê precisa ter os 6 meses completinho no mínimo, tá? E aí você vai ver, o bebê senta bem, o bebê completou 6 meses, o bebê tem interesse de levar as coisas na boca. E aí, muitas vezes, o bebê não tem interesse pela alimentação porque ele não vê as pessoas se alimentando. Então, alguns bebês, sim, são muito curiosos, então ele vê, às vezes você tá comendo alguma coisa, às vezes até põe o dedo assim pra ver o que tem dentro da sua boca. Os meus dois fizeram isso. E às vezes você tá comendo e o bebê vai lá, às vezes você tá segurando o bebê no braço e de repente você tá comendo alguma coisa e ele vai lá e puxa. Né? Aconteceu isso também com o meu mais velho. A introdução alimentar dele começou depois disso. Ele já tinha 6 meses, completou 6 meses e aí ainda tava sentando com... Ainda cambalhava um pouquinho de vez em quando pro lado. Mas aí ele começou a pegar comida na boca da mão da gente. Então é um indício de que o bebê tem interesse. Né? E se seu bebê não tem interesse, a gente pode voltar lá quando eu falei de trazer para ele as mais variadas texturas diferentes. E você não precisa pôr o bebezinho no cadeirão e querer que ele sente que fica ali. Muitas vezes o bebê não tem interesse na alimentação porque ele não quer ficar naquele lugar. Aquele lugar é desconfortável para ele. Às vezes é muito alta a cadeirinha. Então, você pode pôr uma toalhinha dobrada para o bebê ficar mais alto. Às vezes, o bebê não gosta porque ele não se sente confortável ali. Às vezes, ele tá com o bracinho assim, né? Enquanto que o braço devia ficar mais na altura aqui. E aí, ele não consegue pegar os alimentos, levar à boca, porque ele não consegue manipular aquilo ali, que tá, a mesa é muito alta para ele, né? Então, se você pôr o bebê no colo, em vez de ficar na cadeirinha, pode ser que ele fique até mais alto. Como tá no seu colo e você é o porto seguro do bebê, os pais são o porto seguro do bebê, então ele vai se sentir mais confortável, mais à vontade para estar participando daquilo ali. Né? O bebê ele precisa ver os pais se alimentarem para ele entender, que isso é seguro, é interessante, eu também quero experimentar. Ele não vai ter esse pensamento todo, mas ele vai chamar a atenção para ele. Poxa, o que é aquilo, né, que tá ali? Eu quero pegar. Quero experimentar. Se eles estão pondo na boca, eu estou imitando. Essa fase é uma fase de muita imitação, tá? Então, o bebê, eu não sei se vocês já viram, mas às vezes até ele fica assim, sabe? Assim, você tá comendo e ele fica assim, olhando cada detalhe que você tá fazendo e ele quer pegar. Ele tá com fome? Não, ele tá curioso. Tá? E aí, esse é um erro muito grande que as pessoas cometem, tá? De achar que o bebê tá passando vontade porque tá ali, tá salivando ali. Ele não tá com fome, ele não sabe que aquilo ali é de comer, gente, tá? Então, isso acontece demais. Não sei se já aconteceu com vocês, já? A passar algum perrengue desse? Tá passando vontade, dá isso pra criança. Gente, o bebê não passa vontade porque ele não sabe que aquilo é de comer. Pra ele, o que mata a fome, se ele tiver com fome, ele vai querer o leite.
ou leite materno ou leite de fórmula, caso ele não seja amamentado. Mas ele não vai estar pedindo comida porque ele não sabe o que ele ia comer. Esse é um processo que o bebê vai aprendendo. Ele vai, à medida que ele vai tendo contato com o alimento, que ele põe na boca, que solta um pedacinho, que ele vai mastigando, e aí uma vez ou outra ele engole, ele percebe que aquele ali vai começando a saciar a fome dele, é que ele vai estar entendendo, isso aqui também pode matar minha fome, assim como o leite. E aí ele vai começando a ter mais interesse ainda pela alimentação e vai se saciando com os alimentos também, tá bom? Então, não caiam nessa conversa de que o bebê tá passando vontade. Lembre-se, o bebê não passa vontade, certo? Ele tem interesse pelo alimento, ele é ávido por novidade nesse período, tá bom? Então, diga, não, ele não tá com vontade, ele tá com curiosidade para saber o que eu tô comendo. Se eu tivesse com um brinquedo, uma caneta pondo na boca, ele também estaria curioso da mesma forma. Então, ele não sabe que isso é alimento, ele não sabe que isso sacia a fome. Ponto, tá? Quem mata a fome é o leite. Quem mata a fome é o leite de fórmula ou, se a criança não for amamentada, ou o leite materno, certo? Então, voltando, tá? O que a gente pode estar fazendo com que o bebê, trazendo para o bebê, para ele ter esse estímulo, né? Porque às vezes chega o bebê a 6 meses, ele senta bem, ele tem interesse em outras coisas, né? Em outros brinquedos, mas na alimentação não. Então, trazer esse bebê para os momentos de alimentação sem expectativas, tá? Um dos grandes segredos na introdução alimentar, para você conseguir fazer uma introdução alimentar tranquila, sua expectativa tem que ser muito próxima de zero, tá? Eu sei que, claro, eu sou mãe, tudo, sou ser humano, né? A gente sempre tem aquela vontade, poxa, será que ele vai comer? Será que vai gostar? Primeiro que muitas vezes, quando o bebê recebe a alimentação de colher, ele ainda tem esse reflexo de extrusão de língua que eu comentei. Se ele ainda tem esse reflexo, assim que a colher for para a boca, pode ser que ele tenha esse reflexo e empurre a comida para fora. Ele não gostou da comida? Não, é que ele ainda tem um reflexo. Então ele não está pronto ainda para receber a alimentação assim, tá? Quando é ele que põe, ele tem um controle muito maior da situação. Por que o bebê tem esse reflexo até tão tarde, digamos assim, né? Se comparado à alimentação que era feita antes, né? A partir dos 4 meses. Para proteger o bebê de engasgo, de proteger o bebê de que outras coisas que não sejam o leite entrem na boca dele. Por que isso? Porque ele não está pronto. É tudo sincronizado. O bebê ele tem que estar no desenvolvimento completo para poder receber, não é só uma parte. Então, se o bebê não aceita esse alimento, o corpo dele o protege, é porque ele não está pronto. Eu não sei se você, assim, para mim isso é tão lindo assim de se ver como que tudo tá tão integrado, né? Às vezes a gente fica assim, eu fico maravilhada com essas coisas. E às vezes os pais, às vezes por conta da correria do dia a dia, da vida, não sabe como é que vai fazer para cuidar daquele bebê. Às vezes a rotina é muito intensa, acaba querendo antecipar isso porque vai facilitar. Mas é uma antecipação que pode trazer prejuízos também depois, tá bom? Então, observe, se o seu bebê ainda não tem esses sinais, ele não senta bem ainda, tem esse reflexo ainda muito presente, ele não tem interesse pelos alimentos, se ele chega a 6 meses, 7 meses sem querer pôr nada na boca, é bom conversar com o pediatra, ver se ele indica algum profissional, porque o bebê geralmente ele tem esse interesse. Então, não ter esse interesse pode ser por falta de estímulo ou pode ser por algum problema que é bom investigar, tá? Então não fique, se você sabe que o bebê precisa fazer alguma atividade, ele desempenha alguma habilidade que seu bebê tá chegou nessa fase, já tem um tempo e ele ainda não desenvolve, é bom tirar a dúvida, tá? Não precisa ficar naquela neura, tem que fazer isso em tal idade. Tem bebê que vai fazer antes, tem bebê que vai fazer depois, mas o geral é bom investigar, tá bom? Alguma dúvida, gente? Eu tô falando aqui sem parar. Vocês, por favor, me dêem um feedback. E aí, como é que tá? Tá dando pra entender? Tá confuso? Me enrolei? E aí, vocês estão sentindo falta de alguma coisa que não foi bem explicado? Vão me dando aí um feedback enquanto eu tomo água, tá? Certo? Então, recapitulando, né?
O bebê, ele vai te mostrar que tá pronto quando ele tiver alguns sinais, esses que eu acabei de comentar pra vocês, tá? Por que que o sentar é tão importante? A gente bate tanto nessa tecla. Porque ele vai refletir que outras partes do organismo do bebê, outros sistemas do bebê, eles estão igualmente maduros, ou pelo menos iniciando o seu amadurecimento a ponto de que ele possa receber uma alimentação sólida, tá? Inclusive, falando a parte do trato gastrointestinal, o bebê, ele... Desculpa. A mucosa dele é bem sensível, então, assim, alimentos que são muito picantes e tudo, ele não deve receber, porque pode causar algum malefício para ele. O intestino do bebê, o intestino de uma pessoa normal é cheio de idas e voltas, assim, sabe? Não sei se você já comeu, ai, como que é o nome? É tripa, assim, panelada, né? Você vê que ele é cheio de ondinhas, assim, né? Então, o nosso intestino é assim. Por que que ele é assim? Para aumentar a área de absorção. Se ele fosse reto, digamos, a área de absorção seria assim. Se ele vai dando voltinhas, então nesse espaço aqui, quantas voltinhas ele não conseguiria dar? Que se você esticasse, dava 3 vezes mais. Entendeu? Mais ou menos assim. Então, o bebê ainda não tem essas voltinhas. O bebê é muito novinho, né? Menos de 6 meses, tudo. Ainda tá desenvolvendo isso. Isso quer dizer o quê? A área que ele tem para absorver nutrientes é muito menor. E ele não vai absorver tantos nutrientes que a alimentação pode oferecer para ele dessa forma, se ele não tem. No leite materno, principalmente no leite materno, é diferente, porque é líquido, tá tudo, digamos assim, tudo mastigadinho no leite, né? É só ele absorver. Ele não vai ter o trabalho de ter que digerir aquilo ali tudo, do alimento caminhar toda a extensão do intestino. Então, é muita diferença, né? Que um bebê que ainda não está pronto vai ter que se esforçar muito para isso tudo dar certo e ele não adoecer, né? Com esse desenvolvimento, não é nem desenvolvimento, com essa nova atividade que ele vai ter que desempenhar sem estar bem para isso, né? Ai, gente, só um minuto. Então, meu povo, digam aí alguma coisa, certo? Então, como estimular o bebê a gostar da alimentação? Trazendo ele para perto de você quando você estiver comendo. E isso pode acontecer já desde os 4 meses. Ah, você vai comer, vai almoçar? Traz o bebê para ficar perto de você. Pode ser no seu colo, tá? Para ele ver, ele não vai ter interesse ainda. Mas ele vai ver, sei lá, depois do meu soninho, eu sempre tô perto da minha mamãe. Então aquilo ali se torna um hábito, tá? E se você tem o hábito de comer alimentos que não são muito saudáveis, então é bom você já rever, né? Porque você tem que ser o exemplo. Não adianta você querer que o bebê coma uma comida diferente da sua. De início até você consegue, mas depois não, tá? Esse processo de pensamento deles vai sendo desenvolvido e ele vê as diferenças e vai querer experimentar o seu também, tá? Então quem não tem muito costume de, não gosto de tais legumes, já vai pensando em fazer um tempero diferente para eles, tá? E aí o bebê precisa receber mesmo aqueles alimentos que você não gosta, tá? Não é porque você não gosta que o bebê não deva ter o contato com eles. Isso é igualmente importante, tá? Então, enquanto vocês pensam em alguma pergunta, deixa eu contar algumas novidades, tá? Hoje à tarde, aliás, eu acho que hoje à noite, mais ou menos a partir das 18, vai estar disponível para vocês, tá? O nosso presentinho de Dia das Mães, o e-book, tá? Um e-book gratuito para vocês baixarem. Ele é um norte, tá? É um guia rápido de introdução alimentar para vocês tirarem algumas dúvidas, certo? E eu quero convidar desde já vocês para participar da nossa última live dessa sequência, né, de lives na segunda-feira, tá? E na segunda-feira tem mais outra surpresa, né? Eu espero que... Eu sei que o final de semana às vezes é mais corrido do que a semana, né? Mas eu vou deixar disponível para vocês lerem esse final de semana esse e-book, tá? E aí na segunda-feira, se possível, quem conseguir ler, já vai me dando feedback que achou,
tá bom? Que a gente tem uma novidade ainda na segunda-feira pra vocês, tá bom? Então, as novidades de hoje, a gente tem uma live na segunda, nesse mesmo horário, né? Quem me deu feedback falou que esse horário tava bom, que às vezes é o horário que o bebê tá dormindo, é um horário que tá fazendo alguma coisa na cozinha, e aí põe o celular em algum lugar e consegue pelo menos ouvir, né? E o nosso e-book, tá? Pra você só cadastra lá seu nome e e-mail e já chega pra você, tá certo? Alguma dúvida, gente? O que vocês estão achando? Todo mundo tá ouvindo? Então, o desenvolvimento do bebê, ele é muito importante nesses 2 primeiros anos de vida. Ele é a base para o desenvolvimento, inclusive da inteligência do bebê posteriormente, tá? E o bebê precisa dos estímulos certos, no tempo certo e de uma boa nutrição, tá? O bebê, para ele conseguir se desenvolver bem, ele precisa da nutrição também adequada. Por quê? Porque como que ele vai fazer os novos processos, inclusive a nível cerebral, se ele não tem os ingredientes, digamos, que ele precisa, né? Para tá se desenvolvendo, ele precisa de proteína, precisa de energia também, né? E aí, se ele não consegue isso da alimentação junto com a nutrição do leite, né, ele vai ficar com certa deficiência. Então, ele não vai estar se desenvolvendo na potencialidade que ele poderia. Então, por isso que esses estímulos é tão bom. E não adianta também o bebê ter um aporte nutricional excelente se é um bebê que passa o dia dentro do cercadinho, se é um bebê que passa o dia dentro do bebê conforto, se ele não interage com o meio, tá? Então, esses dois aspectos, esses dois fatores são muito importantes. Quer ter um bebê que se desenvolva bem, de acordo com o que ele precisa, de acordo com a idade dele, tanto dê os estímulos que ele precisa a nível ambiental, esteja presente, brinque com o seu bebê. Gente, é tão interessante as interações as conexões que acontecem no cérebro do bebê quando você tá brincando com ele, sabe? Só de ficar, cadê a mamãe, show? Essas coisas trazem uma atividade cerebral tão intensa no bebê, você não tem ideia, tá? E se você consegue aliar isso com um aporte nutricional adequado, gente, isso é tudo pro bebê, tá? Então, estimule o máximo que você quiser, que você puder, quer dizer, seu bebê. Não é com muita coisa ao mesmo tempo, mas são coisas variadas ao longo do dia, certo? Sua presença, você brincando com o bebê, você trazendo brinquedos diferentes, cores diferentes, texturas, lendo pra ele, ouvindo a sua voz, tá? Não tem nada mais acalentador para o bebê do que ouvir a voz dos pais, tá bom? E o aporte nutricional para dar essa base, né? Para que ele possa se crescer também, tá bom? E não ter deficiência de nenhum nutriente, certo? E aí, o que vocês acharam? Na segunda-feira a gente vai tratar de um assunto que eu amo demais, que é o BLW, que a gente está falando, né, de estimular o bebê. Então, a gente vai estar trazendo como estimular o bebê através da alimentação, certo? De uma maneira mais específica, tá bom? E aí... Ai, desculpa. E aí a gente vai trazer esse método de fazer a alimentação do bebê, trazer esse bebê para estar presente, tá bom? E vou estar anunciando para vocês, né, mais uma surpresinha, tá bom? Então não percam a live da próxima semana, tá? Se eu ainda tiver voz daqui pra lá. Mas eu vou avisando a vocês, tá bom? Vou tentar me cuidar esse final de semana pra gente poder ter nosso encontro da segunda, tá? E aí, quem tiver dúvida, pode me mandar por direct, pode mandar via e-mail também, tem o contato lá no link do Instagram, tá certo? Então, muito obrigada pela sua presença, foi muito bom estar com vocês aqui, espero ter ajudado vocês, tá? A ter uma visão um pouco mais ampliada do desenvolvimento do bebê. Tudo acontece, desculpa, tudo acontece pausadamente, mas é tudo integrado, tá? Então, a gente podendo atuar em algum ponto, né, como eu falei da alimentação e dos estímulos corretos, tá? Isso tudo vai ajudar um bebê a chegar ao seu desenvolvimento máximo, tá bom?
E entendendo que cada coisa acontece no seu tempo, ajuda a gente a não estar se cobrando também demais. Né? Que se eu entendo que o bebê, ele sabe até então, até os 6 meses, apenas engolir líquidos, né? Que ele tem esse reflexo que protege ele de se engasgar, que é o de extrusão de língua, e também o reflexo de gag, que a gente pode comentar na próxima live também, a gente vai entender que o bebê tá ainda num processo de adaptação do seu corpo, de amadurecimento, né, do seu sistema motor, certo? As estruturas orofaciais, tudo isso vai acontecendo concomitantemente e ao longo do tempo, né, de forma gradual, para que chegue no ponto certo e aí esse bebê se desenvolva bem. O que acontece quando as pessoas acabam não tendo esse conhecimento e começando muito cedo? A criança tende a rejeitar a alimentação porque ela não está pronta, ela não sabe o que é aquilo. E aí ela fica nervosa, ela fica tensa naquele momento. E aí isso pode perpetuar e dificultar a introdução alimentar, inclusive mais para frente, tá? Forçar a criança a comer também não é adequado, porque se ela não está aceitando é por algum motivo. Se ela pode não estar com fome, ela pode não estar estranhando aquilo ali, tá? E alimentação toda misturada, de uma cor só, também não é adequado, por quê? Porque aquilo ali é um momento de estímulo também, o momento da alimentação. E se você deixa tudo misturado, não tem muito estímulo para a criança, né? Você gosta de tudo misturado? Você sente o sabor do todo, né? Você não sente o sabor de cada coisa. E para um bebê que está numa fase de exploração, uma fase de conhecimento, de descobertas, quanto mais novidade ele puder ter, melhor. Né? Não precisa ser tudo de uma vez, mas variados, tá bom? E isso a gente vai trazer na próxima live. Eu espero que vocês estejam aqui com a gente de novo, tá? Convide seus amigos para participarem, tá bom? Eu vou deixar um salve aqui. E acho que terça-feira eu consigo parar, que essa semana tá bem corrida. Próxima semana também. Tô aprendendo como mexer nos sites e tudo para deixar o e-book disponível para você bem direitinho, para você conseguir baixar tranquilamente, tá bom? Mas isso aí a gente rala um pouco ainda, como sou eu que faço, né? Todos os passos, tudo. Então, às vezes fica um pouco difícil para mim também, tá bom? Tô ralando aqui para aprender, então até sou um pouco tímida para estar falando com vocês também é um desafio, tá? Mas esse assunto é um assunto que eu amo muito, a alimentação infantil e todos os aspectos da alimentação infantil. Então eu quero estar passando isso para você e me superando também nos na minha timidez, tá bom? Então a gente se vê na segunda, tá? Às 10 horas. Então, hoje à noite, né, a partir das 18 horas vai estar disponível para vocês, tá bom? O e-book. Espero que goste. Por favor, se você conseguir ler esse final de semana e puder me dar um feedback, eu vou gostar muito, tá bom? Pra gente saber até que ponto a gente realmente está fazendo alguma coisa que tá fazendo diferença na sua vida, né? E é isso que eu quero, tá te ajudando, facilitando pra você, tá bom? Eu vou desmembrar, acho que terça-feira consigo pegar todos esses vídeos, desmembrar em 2 para poder colocar no IGVT, porque como tá ficando mais longo, né? Então eles não permitem, tá? A gente colocar o vídeo completo. Então eu vou desmembrar e aí eu baixo e aí coloco a parte 1, parte 2, tá? De cada um. Se você quiser rever, né, algum ponto que você achou interessante e aí, né, quer mais uma revisão daquilo ali que você ouviu, e aí você vai ter acesso, tá bom? Vou colocar lá. Vou colocar também na íntegra, eu acho que deu certo gravar aqui no computador, então eu vou colocar na íntegra também lá no nosso canal do YouTube do Mamãe Quero Papá, certo? Mamãe, vírgula, quero papá, tá lá pra vocês, tá bom? O link do YouTube tá também no meu link do canal, do meu perfil, tá bom? Então, foi um prazer ter vocês aqui. Agradeço a presença. Vamos juntos para a próxima live. E se vocês puderem me ajudar também, trazendo mais pessoas para eu estar compartilhando essas informações, se vocês gostaram, dá um like aí também. E curte a gente nas nossas mídias, tá bom? Eu tenho também o Facebook Mamãe Quero Papá. E a gente se encontra, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. E tchau, tchau.